Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos esquentando para o segundo episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. What did you reveal about us? Nothing. Only that all is well. Did they feed you? No. Pois bem, pessoal, com esse segundo episódio aqui a gente pode dizer que completamente está definido qual é o rumo da série aqui nessa segunda temporada. Sim, com o primeiro episódio, mais exatamente metade desse daqui, a gente tem a definição que o grande vilão da vez é apenas e absolutamente o Sr. Will Forge, o verdadeiro, e não aquela imitação barata que a Melanie fazia lá na primeira temporada. E sempre vale lembrar, uma imitação que absurdamente ninguém percebeu durante 7 anos. Porque sim, tudo está estabelecido aqui, né, o primeiro episódio mais a metade desse, que o Will Forge ele nunca esteve dentro aqui do Snowpiercer. Pois é, como é que todo mundo acreditou que ele estava, entre aspas, ali dentro sempre, o tempo todo, lá na locomotiva? É uma coisa realmente difícil de engolir, um exagero, portanto, do texto. Quer dizer, já parecia ser, mas com as evidências que a gente encontra agora por aqui, a gente tem certeza absoluta que realmente o texto da série forçou a barra. Isso porque, num certo momento bastante interessante aqui desse episódio, o Layton faz uma definição muito clara, a percepção que ele tem do Will Forge. Que literalmente, ele não quer ser o dono do castelo, ele quer sim que os seus súditos o venerem. E, por causa disso, fica mais fácil entender ainda que toda a primeira temporada foi um certo engodo. Porque se todo mundo crê neste senhor super absoluto que pode ser venerado. Aliás, em alguns episódios da primeira temporada existia isso, essa já definição que ele era muito querido pelas pessoas. E não importava a classe social, podia ser a primeira, segunda e terceira. Claro, tirando os fundistas, que realmente todos odiavam o Sr. Will Forge, porque era o senhor absoluto, a representação do mal. Mas, antigamente ficava só naquelas. Acho que todo mundo aceitava que ele gostava de viver lá na ponta do trem, na locomotiva, lá no seu castelo. Ou seja, não, é o que Layton define por aqui. Ele não quer ficar no castelo, ele quer sim ver seus súditos ajoelhados diante dele. Um absurdo completo então, o que o texto aqui, uma pequena fala do Layton transforma toda a primeira temporada. Ele pede a justificativa do que havia antes, literalmente, simples assim. Mas fazer o quê? É assim que o barco toca. Mas enfim, temos então realmente muito bem definido que o Will Forge é um vilão daqueles bem cruéis, fazendo o quê? Claro, aquele seu chefe de secretaria, né, ali da Big Alice, tivesse aquele fim super pesado, vamos combinar, né? Uma cena construída literalmente apenas para definir a crueldade realmente de Will Forge e também em relação da Alex com ele, porque ela também, obviamente, como ela se comportou ali no desdobramento da cena, ela sabe que, claro, aquilo já aconteceu alguma vez em anos anteriores. Isso é meio fácil da gente deduzir. Cuidado que ela tem de não ouvir o desfecho daquela conversa, ela se fecha até em portas, realmente coloca o som para não ouvir nenhum detalhe. Sim, ele já fez isso várias e várias vezes. Aliás, depois, quando tem o desdobramento ali, a intenção dele de agredir fisicamente o Layton, com certeza, sim, ele sabe que quando alguém recebe uma ordem e não cumpre, vai pagar o pato. Mas para ela tem uma coisita diferente. Aliás, fica um pouco velado até no texto ali daquela cena que exatamente em cima da Alex, na tentativa de assassinato do Layton, aquilo vai gerar coisas diferentes, fica uma coisinha meio aberta ali. Não entendi direito, talvez isso seja mais explicado depois. Mas vamos ao começo então aqui desse episódio, onde a gente vê a Teal andando pelo trem, já sem o seu uniforme de Revolução Francesa. Sempre vale lembrar que essa série tem um texto pesado, ela gosta de dizer toda hora que ela é revolucionária. E o uniforme, a lá, Revolução Francesa e suas barricadas, pois é, aquilo ficou muito forçado mesmo lá no final da outra temporada. Mas enfim, ela tirou lá aquele uniforme azul, branco e vermelho, né? O vermelho, claro, era o sangue, o colete era azul e a camisa era branca. Enfim, agora ela está num traje civil e foi promovida agora a detetive. É curioso também como esse fecho aqui
da abertura, primeiro episódio mais a metade desse daqui, como faz com que tudo comece a ficar bem parecido à primeira temporada. Sim, de novo, temos um detetive fazendo uma investigação. Agora sim, é a Teal que foi promovida. Aliás, por que precisava literalmente ela ser promovida a isso? A questão dos operadores, a instituição dos operadores, ela existe ainda dentro daquele trem, que eu considero como uma polícia, digamos assim, civil, ou guardinhas municipais. Porque efetivamente existia uma polícia militar que foi toda ela sucumbida lá no desfecho, quando eles eliminaram literalmente toda a classe alta rebelde. E às vezes eu até confundo, pensando que não existe mais nenhum ricaço ali dentro do trem. Não, existem sim, se você reparar de vez em quando o pessoal está andando para lá e para cá, você passa por alguém vestido, aliás, muito bem vestido, deixando bem claro que ainda existem pessoas com muita grana ali dentro do trem. Ok, o que importa? E, aliás, falando em quanto tem de gente do trem, né, também foi definido aqui, eu não lembro se foi definido na primeira temporada, que existem 400 fundistas agora participando de toda a vida daquela sociedade ali, que não tem mais classes. Mas, como eu estava dizendo a respeito do texto pesado, né, quando depois a gente vê Layton e a Zara vivendo lá, já numa mansão, digamos assim, um vagão só para eles, de um casal de idosos que se suicidou quando tudo, o mundo deles desabou. Ok, a gente fica sabendo a intenção dos nomes daquele filho. Se for menina, será o nome da mãe da Zara. Se for menino, será Trotsky. Ah, que beleza! Essa série realmente é de uma sutileza desconcertante. Pois é. Bom, se você não sabe quem é Trotsky, é revolucionário ali da Revolução Russa e fica por isso mesmo. Enfim, bobagens do texto. Sempre quando tem essa citação realmente da luta de classes aqui dentro dessa série, eu finjo não ouvir. E a gente vai ver várias coisas aqui ao longo desse episódio. Tem o Trotsky, exatamente o nome. Depois, quando Layton fala que ali dentro do trem ele não é o rei Layton, mas ali o trem é do povo. E também em outro momento, quando a Ruth encontra lá com aquela adolescente rica e ela fala que você agora está na classe operária, que bom, né? Bom, essa é uma das poucas situações, deve ter outras também por aí que eu não percebi, e como eu disse, quando aparece eu finjo que não ouço ou não vejo, quando é o caso, por exemplo, do uniforme lá da Teal, que literalmente também era uma referência. Essas bobagens que eu considero fazem com que o texto da série realmente fique bem fraquinho, para não dizer também risível, né? Porque eu prefiro dar risada disso do que considerar que isso aí é para valer. Acho que é só forçação de barra, com certeza. Mas enfim, se você for levar em consideração a nova estrutura aqui para a segunda temporada de um vilão absoluto, é mais digerível do que o contexto anterior, que realmente era uma luta de classes. Agora não existe mais, está tudo igual. Se a revolução aconteceu, realmente todo mundo que vive ali, as 3.000 pessoas, estão no mesmo extrato social. Quer dizer, em tese, né, na verdade, a gente percebe que a pobreza ainda existe mais para o fundo do trem e lá para frente ainda existe a sofisticação. Na verdade, é aquela coisa, né? Eles lutam para ter essas evoluções e no fundo não adianta nada. As sociedades em si, elas ficam do mesmo jeito. Enfim. Bom, o que vale, vamos continuar então aqui com a história do trem. O Will Ford quer então atacar literalmente o Layton. E ele faz uso literalmente de fazer a troca de prisioneiros. Ele cede Melanie e o pessoal do Snowpiercer devolve lá o chefe da secretaria, que depois teve aquele fim que a gente já comentou. Mas depois disso, aí tem um revide de Layton, porque literalmente Melanie tem aquela questão tecnológica que traz a série um pouquinho de volta a uns ares de ficção científica, onde literalmente a Terra pode estar se aquecendo novamente com aquelas partículas que anteriormente foram lançadas, acho que décadas antes, né? Não está definido quanto tempo foi, que fez com que tapasse literalmente a luz solar e transformasse então toda a Terra num belo de uma bolinha de gelo, uma era glacial, literalmente como é comentado. E depois, no desdobramento do episódio, a gente descobre que ela vai ter que ir para um laboratório fazer pesquisas. Ok, isso é interessante e também faz com que a série deixe de estar presente apenas ali no trem, já que mesmo tendo tantos e tantos vagões, nunca outros cenários são mostrados de tempos em tempos.
tudo é uma coisa muito pequena, sem muito desenvolvimento, e realmente fazia com que a série também ficasse um pouco pobre em termos narrativos. Agora que tem um outro lugar para ir, vai ficar interessante. Só que assim que é dito que ela precisa ir para esse tal laboratório, fazer as experiências para saber quanto tempo a Terra vai começar a se aquecer, fiquei pensando, peraí, por que o conceito da série, inclusive da HQ, que agora está aqui na minha mão, aliás, eu não terminei de ler todas as histórias aqui presentes de O Perfura Neve, a HQ francesa que deu origem a tudo isso, a série e também aquele filme no cinema. Pois bem, as duas histórias finais aqui, que foram escritas posteriormente, eu não sei se elas apresentam um desfecho para esse mundo gelado, se existiu realmente alguma teoria ou realmente o clima começou a mudar por si só, enfim, não sei, mas é interessante por enquanto, já que eu não tenho referência ainda dos quadrinhos, que a série apresenta uma evolução desta situação. E sim, também nos quadrinhos eu não sei se em algum momento eles saem de dentro do trem. Mas o que eu queria dizer é que uma coisa que também fica estranha do conceito geral da série. Sim, os últimos sobreviventes da espécie humana decidiram ficar dentro de um trem, em movimento contínuo ao redor do planeta, fazendo algumas revoluções. Aliás, é dito aqui no começo da segunda temporada que ele está fazendo a 19ª revolução, depois de 7 anos. Sim, mas peraí, essa era a única maneira que todo mundo da Terra arranjou para se sobreviver? Você precisa estar em movimento dentro de uma máquina sob trilhos? Por que necessariamente? Você não pode estar dentro de um prédio bem protegido, aquecido, com altas tecnologias? Por que tinha que ser dentro de um trem? É algo estranho também do conceito geral da série. Por isso que na verdade a gente pode às vezes nunca definir essa série aqui como ficção científica, talvez uma fantasia do tipo bem forçada, claro, com a pegada da sociedade distópica. Mas naquelas, se a sociedade distópica em si, ela tende a se encerrar aqui, pelo menos em termos de luta de classes, e agora temos um vilão mais tradicional, que pode ser para qualquer coisa, bom, talvez seja a hora então da série realmente caminhar um pouco mais para a ficção científica e buscar uma solução tecnológica para o problema ali do gelo para lá e para cá. É interessante, vamos combinar. Agora, na cena exatamente onde tem aquele jantar entre o povo da Big Alice e do Snowpiercer, é interessante como aquele acordo entre as duas máquinas e as lideranças, literalmente, Wilford e Layton, se dá em termos onde a Melanie quer a bola da vez, ou seja, se ela não estiver ali dentro do Snowpiercer, o Wilford aceita. Eu não entendi exatamente aquilo, qual a proposta? Ele acha que se ela não estiver ali por perto vai ser mais fácil ele tomar o poder de Layton? Talvez sim, realmente ficou tudo muito vago. Agora uma outra coisa também que a gente precisa destacar por aqui nesse segundo episódio é que são as bizarrices que começaram a voltar. Simplesmente em termos de dedinhos decepados, que foi o caso lá da Lights, uma fundista que foi atacada misteriosamente, que é justamente a investigação que a Teal está fazendo, e também aquela baita surpresa que é a Josie ainda estar viva. Pois é, um dos momentos bastante interessantes justamente da personagem da Melanie, naquela balança que ela tem meio duvidosa de ser boa e de ser má, foi justamente a Josie. Naquele momento emblemático lá na primeira temporada, onde todo mundo acreditou, todos os espectadores tinham a plena certeza que Josie morreu pelas mãos da Melanie. Ou seja, o ato extremo daquela personagem que, no fundo, ela tinha boas intenções, ela queria salvar não só todas as pessoas dentro do trem, mas arranjar uma solução para a própria sociedade. Lembrando que aquelas questões referentes às gavetas, por que as pessoas eram mantidas inconscientes ali dentro? Aquele mistério em si, foi esquecido, não é mais nem citado, para falar a verdade. E aquilo parecia que era o mote científico e ficção científica justamente da série. Aqui, foi esquecido. Aliás, eu não lembro o que aconteceu com aquele cientista que cuidava justamente das gavetas.
Pois é. Aliás, sempre eu lembrar para vocês, eu estou fazendo as resenhas tanto da segunda temporada aqui quanto da primeira ao mesmo tempo. Num dia eu faço resenha da primeira temporada e no dia seguinte eu faço aqui da segunda. E como eu não cheguei ainda nos momentos finais da série, eu realmente não lembro o que aconteceu com aquele cientista maluco que cuidava das tais gavetas e do projeto em si, né, de fazer aquele tipo de experiência com as pessoas. Aliás, porque elas precisavam estar adormecidas. Quer dizer, eu suponho que exatamente num certo momento não teria como mais o trem se manter em movimento e então necessitaria deixar as pessoas inconscientes dentro das gavetas para num futuro serem acordadas e aí a Terra já está aquecida. Acho que era isso, mas de verdade, a série também não deu nenhum indício. É só uma suposição minha. Enfim, temos então essa questão onde a Melanie vai nos próximos episódios ficar num laboratório para fazer uma coisa X, digamos assim. Porque é uma incógnita mesmo, a gente não tem indício de nada. Sim, a série gosta de manter vários e vários mistérios o tempo todo, às vezes não desenvolvem lá muito bem. Aliás, falando em dar dicas do que pode acontecer, uma coisa que eu já não gostei realmente foi exatamente quando o Will Ford vai visitar o Snowpiercer para aquele jantar de boa vizinhança e a Alex está lá já incumbida através da gilete que ela tem na boca de matar o Layton. No meio do caminho, Alex, conhece lá a figurinha da adolescente rebelde, que eu não lembro mais o nome dela para falar a verdade. Mas o que vale é que ficou óbvio, mas muito óbvio, que as duas personagens vão ter alguma relação. Mesmo porque justamente a adolescente mimada e rica, ela falou lá para o chefe dos limpadores, que é o gangster ali do trem, que ela ainda tem um certo poder de barganha justamente porque ela tem contato, não com os ricos ali, embora eles existam ainda dentro do trem, mas com as pessoas que moram lá dentro da Big Alice. Ou seja, ela conhece de fato a família dos Wilfords. Ela deve conhecer algum segredo dele, quem sabe vai usar como motivo de chantageá-lo futuramente, mas isso pode ter certeza. Mas isso será com certeza através da Alex. E tem aquela teoria, né, que todo mundo sabe, Alex é filha de Melanie. Mas quem é o pai de Alex? Bom, é meio que na cara, deve ser o próprio Will Ford. Será que essa é a informação que a chata adolescente rica tem? Espero que não seja só isso, tenha mais outro podre, né? Mas enfim, na verdade as duas são adolescentes, rebeldes sem causa, não sabem o que fazer, só que claro, a que a gente já conhecia é uma sociopata, uma psicopata, melhor dizendo, e a outra ali é só uma chatinha adolescente que ainda realmente não cresceu, tá de birra com a mãe e por aí vai, né? Assim, e voltando à questão da Josie que retornou à série, Zara que descobriu primeiro essa informação e logo em seguida ela já tratou de se livrar da concorrente, porque claro, agora ela está grávida do Layton, né? Precisa proteger essa condição que ela tanto queria de bem-estar, né? Isso que ela queria antes do problema da neve em si, depois que ela entrou no trem por causa de um papo furado do leito, que eles estariam seguros lá dentro e patati patatá, não deu certo, ela precisou trair os fundistas, por isso que o pessoal ainda odeia ela, ela foi lá pra frente, foi viver a sua vida e agora ela está numa boa situação, porque sendo ela, acho que a única grávida no momento ali dentro do trem, ela tem aquele grande privilégio de ter apenas um vagão para si. Olha só que beleza, né? E se Josie aparecer, algumas coisas podem sair fora do lugar. Claro, não vai deixar de ser grávida, mas vai deixar de ser a mulher do dono da bagaça. Que exatamente, né? Ser a rainha ali do trem. Aliás, não, né? O trem é do povo. Enfim. Mas tem aquela cena que eu também não entendi direito, né? Assim que ela já tem o contato com a Josie, ela sente então tudo que ela pode perder, ela trata de eliminar literalmente a concorrência, ela aplica lá uma substância no soro da Josie para que ela empacote, ela sai ali dentro da enfermaria, mas logo em seguida tem aquele arrependimento, ela volta e a salva. Ok, beleza, uma cena interessante de arrependimento. Só que depois temos uma outra cena onde ela sussurra baixinho no ouvido da Josie: olha, não fique no meu caminho, senão... Pô, o senão a gente já viu. Eu não entendi essa ameaça, depois que ela já cumpriu exatamente o máximo que ela pode fazer ali na ameaça. Realmente, eu acho que podia ter sido o contrário.
a cena da ameaça vinda antes, aí depois ela faz o ato de tentar matar e se arrepender. Eu acho que seria um contexto mais interessante para o personagem. Aí a gente ficaria na dúvida, não, será que ela vai mudar de ideia de novo futuramente? Pode ser que sim, pode ser que não, mas do jeito que ficou, ficou apenas confuso. E enfim, no final a gente descobre que ela acaba dizendo, Sarah diz a Layton que Josie está viva e ele vai lá todo cambaleante à procura da sua ex, que está numa situação deplorável, né? Claro, quase morreu congelada, mas já tem a solução, né? Porque os novos cientistas malucos que trabalham lá na Big Alice já desenvolveram aquela gosma, né? Que literalmente consegue cicatrizar tecidos necrosados pelo gelo. Ou seja, solução rápida, fácil para Josie. Daqui a uns 2, 3 episódios ela já vai estar linda como era antes. Pois é, claro que ainda mutilada. Assim, eu falei das bizarrices, né? Porque lá na primeira temporada nós tínhamos exatamente aquelas questões que estão se repetindo aqui, né? A série vai se pendendo para um lado investigativo através de um detetive, tem as bizarrices que tentam emular a série em Twin Peaks, de coisas esquisitas, ou seja, aqui nessa segunda temporada, no começo, ela tenta se assemelhar muito com o que era antes, o que não é exatamente um problema, se deu certo antes, por que não fazer de novo? Mas eu geralmente não gosto disso, eu prefiro que a série sempre vá para caminhos diferentes que ainda não trilharam anteriormente. Mas, enfim, esse final aqui de episódio não ofereceu nenhum gancho assim substancioso que a gente fala, caramba, como é que tudo vai se desdobrar no próximo episódio? Porque ficou literalmente as coisas abertas. A gente não sabe o que o Layton vai fazer com Josie, agora revivida dentro da série. Não sabemos o que o Ford vai fazer. Aliás, com ele realmente não dá para ter teoria nenhuma. Alex é uma coisa também meio estranha, mas a gente já sabe que vai ter associação lá com a rica maluquinha. E que mais? Melanie, puxa, aí realmente não dá para saber. Provavelmente esse próximo episódio vai ser os esforços para enviá-la até essa estação de pesquisa. Mas vai alguém com ela? Provavelmente sim, né? A personagem ficar sozinha acho que não tem lá muito sentido. Mas quem poderá ser? Não sei. Só descobrindo na semana que vem. Bom, para então esse segundo episódio da segunda temporada de Expresso do Amanhã, eu atribuo uma nota um pouquinho maior do que foi na semana passada. 4 asteriscos. Acho que está de bom tamanho, não é uma grande coisa que foi apresentada, mas ok, põe a história um pouquinho para frente, mesmo que ao final do episódio tudo fique meio aberto demais e a gente não saiba o que esperar nos próximos episódios. É isso.